Convido os irmãos que acompanhem a leitura. Lucas 15, 11 a 19. Assim diz a palavra do Senhor. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Vamos orar a Deus. Pai Santo, te agradecemos pelo texto sagrado, te agradecemos por Jesus, que é o autor dessas palavras, e que elas possam nos edificar, corrigir erros e pensamentos do nosso coração e nos fazer andar, Senhor Deus, conforme a tua vontade, e descobrirmos, Senhor Deus, a grandeza do teu amor. Nós não merecemos a bênção de estarmos aqui, mas agradecemos que o Senhor nos tenha trazido. O Senhor tem um propósito para a nossa vida, o Senhor tem um plano para nós. Então, que nós sejamos revelados naquilo que precisamos para cumprir o plano do Senhor em nossas vidas. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, Jesus nos conta essa parábola. Na verdade, ela faz parte de uma coleção. Entender essas parábolas é muito importante, porque na medida em que nós buscamos entender essas parábolas, muitas coisas nós aprendemos sobre nós mesmos. É uma maneira de Jesus ensinar. E me lembro de um professor do seminário que um aluno perguntou: Pastor, como o senhor interpreta essa parábola? E ele disse: Meu filho, eu não interpreto as parábolas, as parábolas é que nos interpretam. E não tenho dúvida que é isso, se trata disso. A visão que Jesus tem das coisas, e ele nos ensinando coisas que nós possivelmente estamos errando em relação à vida. Temos uma visão errada e ele didaticamente conta uma história. A parábola não é como muitos pensam, que a gente pega os detalhes e todos os detalhes têm significado. Não. A parábola ela pode ser, sem sombra de dúvidas, um assunto central. Os detalhes são só para formar a moldura para que você entenda aquilo que está sendo dito. Então, os detalhes não são tão importantes. E uma outra coisa sobre a parábola que é interessante que nós vejamos é que o Senhor Jesus Cristo falou por parábolas, isso já foi previsto em Isaías. Porque para que a verdade de Deus não ficasse explícita a todos, mas aqueles que se interessassem procurariam. E ele explicava em particular aos discípulos o sentido das suas parábolas, porque quem ouviu as palavras de Jesus voltaria à presença dos discípulos, se submeteria ao ensino da igreja para poder entender os mistérios da vida que eram revelados pelas parábolas. Então, realmente a parábola, para quem não se interessa, fica só um enigma, uma historinha na cabeça. Uma última coisa sobre as parábolas elas podiam ser fictícias, mas também é um termo que se usa, parábola, para histórias verídicas, histórias verdadeiras que aconteceram. O que é interessante é que há parábolas fictícias e verdadeiras, porque a parábola é uma história curta. É só isso que ela quer dizer. E nós estamos aqui na famosa parábola do filho pródigo, que é um termo que não aparece na Bíblia, a palavra pródigo. E o brasileiro não usa esse termo no dia a dia, portanto nos cabe explicar.
Pródigo significa gastador. Então, o título dado aqui é um filho que gastou o dinheiro do seu pai, enquanto seu pai ainda estava em vida. Essa que é a história. E por que Jesus contou essa parábola? É interessante entendermos o contexto. Se você olhar bem, o que antecede, você tem a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida, e antes disso, a reação das pessoas porque Jesus comia com pecadores. Então aqui há uma explicação. Quando diz Jesus continuou, é que foi dito um atrás do outro. Lucas tem essa preocupação. E aqui ele diz que Jesus continuou, ou seja, havia a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e em seguida a parábola do filho perdido. Talvez esse fosse o melhor título para se dar, porque é realmente esse o contexto que Jesus está falando. Por que Jesus conta essa parábola? Pela simples razão de que os fariseus estavam reagindo mal e falando mal de Jesus, porque ele se assentava e comia com pecadores e publicanos. E pessoas, quando eram classificadas de pecadores e publicanos, não é que as outras não fossem, é porque assim que se referia àqueles que tinham uma prática de pecado e que por isso não podiam frequentar a sinagoga. Mas é interessante que você vê duas atitudes no início do capítulo 15. Esses pecadores e publicanos se aproximavam de Jesus para o ouvir. Os fariseus murmuravam, reclamavam, sussurravam coisas contra Jesus para que as pessoas se mobilizassem contra Jesus. A ideia era essa. Então o que Jesus faz? Jesus está comendo com pecadores e explicando o evangelho. Para você ter ideia, pessoas que eram consideradas como pecadoras, elas não podiam entrar na sinagoga e participar do culto, leitura da Bíblia, pregação, etc. Sinagoga é um equivalente às nossas igrejas de hoje. Então, muitos deles que queriam ouvir a explicação ficavam do lado de fora, ouvindo o que era possível ouvir. Mas é interessante, falando a respeito da sinagoga, o publicano também era proibido. Porque o publicano era quem cobrava impostos do povo hebreu e depois passava esse valor numérico aos romanos. E claro, tinha uma comissão pelo arrecadado. Uma percentagem ficava com ele. Então os publicanos, em geral, eram ricos, ganhavam muito dinheiro. Você tem o caso de Mateus, que é um publicano que se transformou em discípulo de Jesus, e o caso de Zaqueu, que foi um homem que converteu porque recebeu a visita de Jesus na sua casa. Jesus, então, convivia com essas pessoas que não tinham acesso à sinagoga, mas que necessitavam igualmente da palavra de Deus. Então, é possível que aqui essa noite tenhamos pessoas que não são comuns, não é comum na sua vida ir à igreja, mas são pessoas que igualmente precisam da palavra de Deus, tanto quanto aqueles que frequentam. Então, como Jesus cita a parábola do filho perdido, no fundo, a intenção de Jesus era fazer com que os fariseus entendessem um mecanismo pelo qual as pessoas se afastavam. E talvez com isso gerar algum tipo de compreensão, por que eles precisavam ser resgatados. É interessante que sobre a dracma perdida e a ovelha perdida, Jesus diz, uma conclusão que ele chega, que é uma verdadeira festa no céu quando um pecador se arrepende. Olha que interessante. Então, enquanto nós na terra não percebemos o que é a grandeza de uma pessoa que se converte de uma vida de pecado para uma vida de retidão, quando a gente não entende essa questão, nós podemos, possivelmente nenhum de nós sabe a grande alegria que provoca no céu, em anjos, que são superiores a nós, em poder, conhecimento e também em glória, são muito maiores do que nós, e eles se alegram quando um pecador se arrepende. Jesus disse que a maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então é interessante que talvez se tivéssemos a dimensão do que significa, fora dos nossos olhos, uma conversão, quem sabe nós falaríamos mais de Jesus e espalharíamos a sabedoria e as parábolas dele. Então essa parábola tem o propósito para explicar talvez um pouco do mecanismo. O que leva as pessoas a se afastarem de Deus e por que Deus quer que elas sejam buscadas e recebidas de volta. Essa que é a ideia. Portanto, o personagem mais importante da parábola é o filho que ficou.
porque ele reage mal quando o seu irmão volta. Então o ponto da parábola é isso. Ele reage mal porque ele diz: esse meu irmão dissipou todo o dinheiro que o Senhor deu para ele lá fora com prazeres e agora ele é recebido com festa. É basicamente essa ideia que Jesus está trabalhando com eles, da alegria do seu Pai. Então, para que nós entendamos o mecanismo, o que leva uma pessoa, segundo o que Jesus coloca, a se afastar? A comparação aqui é o amor de um homem a Deus e o amor de um filho pelo seu pai. Cabe dizer aqui que Jesus tinha muita propriedade para dizer o valor de um pai. Porque se as tradições que nós temos são verdadeiras, Jesus perdeu o pai dele muito cedo, o pai humano, que não era nem o pai sanguíneo de Jesus, não era o pai biológico de Jesus, mas que assumiu a responsabilidade de cuidar dele, segundo o que se tem, que chegou até nós, lá por volta dos 12 anos de idade, Jesus passa a ser aquele que sustenta a sua família. E porque o seu pai morreu quando ele ainda era adolescente. Cabe dizer também que entre os hebreus havia o costume de educar o filho para ser pai de família. E não como na nossa sociedade educamos pessoas para adquirirem conhecimento, para adquirirem riquezas e dinheiro, etc. Nós investimos a vida dos nossos filhos em valores muito menores. O hebreu investia na família. Portanto, com 9 anos de idade, cada hebreu já sabia a profissão do seu pai. O pai dele ensinava. Então, com 9 anos, Jesus já era carpinteiro como seu pai José. E foi com a carpintaria que Jesus criou seus 4 irmãos, filhos de Maria com José, e mais 2 irmãs, pelo menos 2. Podiam ser 15 irmãs, não sei quantas. Mas eram 2 irmãs, no mínimo. Por quê? A Bíblia fala sempre no plural, as irmãs de Jesus. Então, é Jesus que sustenta a sua família, e ali falta-lhe o pai. E para você pensar, mas Jesus era Jesus. Pois saiba que ele abriu mão do poder que ele tinha como Deus. Você vai ver isso em Filipenses capítulo 2. Jesus abre mão do poder e ele sustenta a família como qualquer ser humano sustentaria a sua família se perdesse o pai. Então Jesus foi um homem que perdeu o pai cedo e sabe a importância. E tendo convivido até os 12 anos, nós temos Jesus visitando os sábios no templo na companhia do seu pai e da sua mãe. Portanto, Jesus sabia e tinha um carinho profundo por José, não tenho dúvida. E sabia como que fez falta, porque ele não teve ninguém para trabalhar para sustentar a si. Era Jesus que sustentava a si, sua mãe, suas irmãs e seus 4 irmãos. Pelo que a Bíblia nos ensina, foi assim, até que ele ficou lá por volta dos 30 anos, os seus irmãos já eram maiores, ele então entrega o cuidado da família para os seus irmãos. Os irmãos de Jesus, nós sabemos pelo menos que 2 deles se converteram, que foi o caso de Tiago, que escreveu a Epístola de Tiago, e Judas, que escreveu a Epístola de Judas. 2 irmãos de Jesus que se converteram e se entregaram ao Senhor Jesus, ao seu evangelho, e seguiram esse evangelho, se tornaram até importantes, foram proeminentes na igreja, especialmente Tiago. Foi considerado um dos chefes da igreja. É Tiago, irmão de Jesus, que preside o concílio de Jerusalém, que discutia sobre a entrada dos gentios. Mas o que nos interessa é que esse mecanismo que está sendo explicado nos mostra que muito dos erros e dos pecados que cometemos, se não toda a maioria, é por ignorância. Se nós conhecêssemos as coisas como Deus conhece, certamente buscaríamos ser retos como Deus é. Todo pecado é uma profunda injustiça. Não existe pecado que não é injustiça e que não fira ninguém. Alguém é ferido e desonrado com cada pecado que cometemos. E nós, aquele que comete, com certeza está ferindo a si mesmo. Daí a misericórdia de Jesus de sentar-se com pecadores, prostitutas, publicanos, para explicar-lhes o que é o reino de Deus. Porque na sinagoga eles não podiam entrar. Então, pensando exatamente nessa linha, Jesus vai explicar para os hebreus que estão contra Jesus, por falar e explicar para essas pessoas que estão afastadas e tentar trazê-los de volta, ele explica a história do rompimento
das relações de um pai, de um filho com o seu pai. Tudo começa porque podemos dizer com isso que o filho não tem conhecimento, ele ignora, ele tem uma visão deturpada e errada do dinheiro. Pensava ele que, tendo dinheiro, ele poderia garantir sua felicidade. Então, dali, ele parte para o seguinte ponto de vista. Pai, me dá a minha parte que cabe da herança. Todos nós sabemos que a herança não pertence aos filhos. Ela só passa a ser dos filhos quando os pais morrem. E aí, esse homem, gentilmente e bondosamente, separa parte do dinheiro e dá para os filhos, não só para um. Ele deu para os dois. É interessante que Jesus ressalta que ele gastou alguns dias para ir, talvez para disfarçar o plano que ele já tinha no coração. Ele queria ir para o mundo e torrar o dinheiro e viver os prazeres. Ele achava que o dinheiro podia garantir isso. E é interessante que ele espera alguns dias, talvez para disfarçar. Eu quero meu dinheiro. O pai deu o dinheiro, ele fica uns dias com o pai e depois parte para a vida, arruma suas coisas e some no mundo e esquece da sua família. Então, julgando aí que ter dinheiro o fazia suficientemente, daria a ele todas as condições e ele não precisava mais nem do seu pai, nem do seu irmão, não precisava da sua casa, da sua família, porque agora ele tinha muito dinheiro. Então ele tinha uma visão errada, porque o dinheiro não substitui essas coisas. A tecnologia não pode substituir o contato. Vou contar uma coisa para os irmãos que me dá muito prazer lembrar. Eu me lembro que às vezes, quando eu trabalhei no Mato Grosso, meus filhos eram todos pequenos, eu já tinha o caçula, o Israel, já eram 3, e os 3 gostavam de assistir aqueles filmes. Alguns eu cheguei até de proibir, e hoje eles dizem que entendem por que eu proibi. Mas eles assistiam aqueles desenhos japoneses, desenhos não, filmes, né, japoneses, e era interessante que eles gostavam muito, havia várias coisas que eles gostavam de ver na televisão. Mas quando o pai chegava, eu falei, eu quero contar uma história para vocês. Não tinha tecnologia que competisse com aquilo. Eles vinham, sentavam à minha volta para ouvir as histórias. É muito mais gostoso. Quem experimentou aqui o tempo que as pessoas sentavam na calçada e batiam papo, a vizinhança, sabe que foi um tempo muito bom. E que os homens estão perdendo essas coisas. O contato humano é muito mais importante. O ser humano dá muito mais prazer à conversa, ao companheirismo, o dia a dia com eles, poder compartilhar, ouvir conselhos, ouvir histórias. É muito mais gostoso do que qualquer coisa que o dinheiro possa comprar. Portanto, a felicidade pode ser alcançada por alguém sem dinheiro. Esse rapaz pensou que não. Que com o dinheiro ele teria o que os outros não teriam. E ele estava errado, porque o dinheiro acabou. Interessante que o amor de pai, o amor de irmão não acaba. Paulo diz que permanece a fé, a esperança e o amor, porém o maior é o amor. Ele diz, o amor jamais acaba. O amor vai permanecer até depois que a terra e os céus passarem, ainda o amor vai existir. Portanto, o erro de contabilizar os nossos valores a partir das coisas que temos é um erro absurdo que o ser humano comete. Ele não conhece o dinheiro. O dinheiro não dá nada disso que ele promete. Para os irmãos terem ideia, eu assisti uma peça interessante que foi feita por... vocês já viram aqueles aborígenes ali das ilhas Samoa, da Nova Zelândia? Havia um grupo de cristãos e fez uma peça de teatro que foi muito interessante. Conta a história de um rapaz que acorda num banco, sentado num banco comum. E ele escuta uma voz chamando o nome dele. Aí ele acorda e ele diz, quem é? Ele falou assim, eu estou aqui para te dar o que você quer. Qualquer coisa que eu queira? Mas o que aconteceu? O que você lembra? Eu estava dirigindo um carro alcoolizado com meus amigos, todos nós estávamos bêbados, e dirigindo, o carro capotou. Foi a última coisa que eu lembrei. Eu falei, pois você morreu. Foi? E agora eu estou aqui para te dar o que você quiser. Aí ele disse, você tem condição de me dar uma mansão para eu morar? Ele falou, vai ser dado. Uma mansão com 19 quartos. Tá bom, você vai ter.
Aí ele perguntou, então você tem condição de trazer também as mulheres mais bonitas tal para morarem comigo nesse? Posso trazer sim. Ele pensou, que maravilha. E eu queria muito dinheiro também, pode dar dinheiro? Pode. Aí ele falou, eu queria 5 milhões de dólares, tudo em dinheiro. Vai ser dado, vou trazer para você já já. Ele falou, mas eu era um rapaz tão ruim, afastei da igreja cedo, fui para o mundo, vivia só na farra e morri. Eu não sabia que eu ia para o céu. Ele falou, e quem te disse que você está no céu? Você está no inferno. Aí o rapaz disse, inferno? O inferno é bom assim? Ele falou, não, eu não disse que é bom, eu disse que eu vou dar tudo o que você quer. Aí ele perguntou para quem falava com ele, falou, quem é você? Ele falou, eu sou o diabo. Eu estou aqui, eu vou dar tudo o que você quer. Aí ele falou assim, mas eu não pensei que o inferno fosse um lugar tão alegre. Ele falou, e quem falou que é alegre? Você nunca leu na Bíblia que a alegria é fruto do Espírito Santo? Então você vai ter tudo o que você quiser, menos alegria. Vou te dar tudo o que você quer, mas alegria eu não posso te dar, porque quem dá é o Espírito Santo. Isso serve para nos mostrar, queridos, que nós temos valores errados. A gente olha para o dinheiro de uma forma errada. Ele traz algumas coisas boas e aí a gente começa a pensar que ele é completo, e ele não é. Dinheiro não é Deus. É por isso que o cristão dá dízimo. Ele não dá dízimo porque ele é influenciado, é porque a Bíblia diz, e o dízimo me educa a entender que o meu Deus não é o dinheiro. Tanto que eu tiro 10% e dou exatamente aquilo que Deus exige de mim que eu dê. Porque o meu Deus está nos céus. O dinheiro é só um instrumento dele para me sustentar e outras coisas mais, e que eu nem preciso tanto. Mas eu preciso de Deus. É isso que Deus quer mostrar. E aqui na parábola esse rapaz pensou que o dinheiro lhe daria tudo, e o dinheiro acabou. É o que mostra. Outra ideia errada que ele tinha era do mundo. Que se ele fizesse bem às pessoas, com dinheiro ele teria como ajudar e tal, e que as pessoas o amariam. Completamente errado. O mundo também, ele estava errado. A sua visão de mundo estava errada. Porque, primeiro, que o mundo não oferece estabilidade que um pai pode dar. Então, o que aconteceu? Houve uma crise, e essa crise gerou fome. E o dinheiro dele tinha acabado. O que ele vai fazer? Ele foi trabalhar, ele foi pedir ajuda. Emprego nessa época era muito difícil. E ele foi pedir ajuda a um fazendeiro, e ele falou, tá, você vai cuidar dos porcos para mim. Só que ele passava tanta fome, não tinha comida suficiente, que quando ele olhava para as alfarrobas são frutas que se dava para os porcos comerem. Ele tinha desejo de comer a comida dos porcos, as alfarrobas, mas não lhe davam. É isso que o texto diz. O mundo não deu. Eu dou para o porco, mas para você eu não dou. É assim que o mundo faz. Eu conheci um senhor, inclusive, que disse o seguinte, eu nunca dou nada que é meu. Eu uso o meu sapato até ele acabar, mas eu não dou nada meu para ninguém. Olha que conceito, né? O mundo é assim. Os bens valem tanto que eu não posso compartilhar isso com ninguém. Se você quiser, vai lá, trabalhe e ganhe. E esse homem, mesmo trabalhando, passava fome. Ele precisava comer, queria comer as frutas que os porcos comiam, e os porcos tinham as alfarrobas, ele não. Pensando nisso, ele bolou uma solução. Vou para o meu pai. E aqui nós vamos descobrir mais uma coisa. Ele estava errado também quanto ao seu pai. Ele pensou, eu vou lá para o meu pai porque os empregados do meu pai não passam a miséria. Não são sovinas como esses homens aqui são. Então, se eu conseguir um emprego com meu pai, se meu pai me perdoar e me receber como empregado, pelo menos comida eu tenho. Então ele agora com roupas sujas, maltrapilho, resolve voltar para casa, porque pensava ele, meu pai é um homem bom, ele vai me receber como empregado, e como empregado eu não passo, é melhor ser um empregado do meu pai do que ser um homem livre num mundo que não se importa comigo. Essa que era a verdade. O mundo não se importa com você. Eles até aparentam ser, eles falam muito, né, eu estou nesse mundo já faz um tempinho, então eu conheço bem, vou falar da minha experiência. Eles falam muito por fim, as guerras, e as guerras continuam.
Falam muito de valorizar as pessoas, de preservar a ecologia, e continuam fazendo tudo errado. Eu nunca ouvi falar em toda a minha história, e são mais de 60 anos, vivendo nesse mundo, eu nunca ouvi falar tanto sobre valorizar a mulher, de proteger a mulher de espancamento, etc. E nunca vi tanta mulher espancada igual a gente tem hoje. Porque é um mundo hipócrita. Eles falam, mas não fazem. O cristão, Jesus exige: se você me ouve, faça o que eu te digo. Jesus diz que o cristão tem que fazer aquilo que ele fala. Então, o que é dito aqui? O Jesus está mostrando com essa parábola que o homem se desiludiu com o mundo. Ele foi para o mundo, julgava ele que o pai dele era o responsável pela vida mesquinha que ele vivia, pela vida limitada que ele vivia. O meu pai me limita. Se eu tivesse livre das garras do meu pai, com o dinheiro que eu tenho direito quando ele morrer, porque o pai estava vivo. Mas não me importa, o meu plano é esse. Aí eu vou para o mundo, eu usufruo de tudo que tem e depois vou morrer velho, mas aproveitei a vida. Essa que era a ideia. E agora ele percebeu que ele havia feito um plano completamente errado que prejudicou ele mesmo. Aquela vida que ele chama de mesquinha, junto com o pai, era o melhor para ele. Pai restringe mesmo, porque essa é tarefa de pai. Você quer fazer coisas e ele diz: não faça isso porque não é sábio. O pai conhece mais da vida e do mundo do que você. Então, tem muito filho que quer quebrar as amarras e viver do jeito que quer. Viver de forma livre. Mas a nossa vontade ela é nociva para nós mesmos. Pedro diz que, como peregrinos e forasteiros, na primeira carta dele, ele diz: devemos nos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O meu desejo, as minhas paixões, elas fazem guerra contra mim mesmo. Eu estou destruindo a mim e aqueles que estão perto de mim. Por isso eu não posso fazer o que eu quero. Gálatas, Paulo diz que Deus nos deu o Espírito Santo para que ele lute contra a nossa carne e que nós não façamos o que porventura seja do nosso querer. Porque o nosso querer é ruim para nós e para os outros. A minha vontade é venenosa. Eu tenho que entender isso, a vontade de Deus. Daí Jesus nos ensinou a orar assim: Senhor, faça a tua vontade na terra como ela é feita no céu. E na hora mais angustiosa de Jesus, ele disse: faça a tua vontade e não a minha. Então, queridos, é importante entendermos isso, que a vontade do pai é boa. O pai quer o melhor para o filho. Há muitos pais aqui que podem responder isso, fariam tudo, morreriam por seus filhos. Né? Vanderlei, Jorge, quantos pais aqui tem, né? Osni. A gente morre pelos nossos filhos, não é, França? A gente, se puder, protege, mas eles estão ali protegidos, eles se sentem amarrados. Eu quero ser livre. E aí ele vai fazer o que ele quer, da sua própria cabeça, e descobre: o melhor lugar que eu tinha era lá. Uma cena interessante, um filme que foi considerado um clássico, no fundo é uma ópera rock, um filme da banda Pink Floyd, chamado The Wall, o muro, a parede, né? O tempo todo no filme ele quer romper a parede para passar para o outro lado, ele quer quebrar a parede. Ele imagina que é a mãe dele protetora, tudo mais, a esposa, tudo restringindo ele, ele quer quebrar um muro. E um dia ele está sem a mãe, a esposa se separa dele, então ele quebra o muro e passa para o outro lado. E ele diz: eu atravessei o muro, a última frase do filme é essa: quando eu atravessei o muro eu descobri que os que realmente me amavam estavam do lado de lá. Passou a vida inteira tentando quebrar o muro para ser feliz, quando a felicidade já me foi dada de graça por Deus. Eu tenho que abraçar e entender e descobrir essa felicidade. Até nas parábolas de Jesus para isso. Porque não é no mundo que eu vou aprender. Um mundo cruel e que me ignora. Aqui na realidade ele disse: eu vou voltar para o meu pai. Vejam como ele estava errado. Primeiro que o pai dele não era quem restringia a sua felicidade. E agora que ele quer voltar como empregado, como se o pai fosse aceitar assim. É interessante o texto, eu vou pedir que vocês acompanhem a leitura, que nós fomos até o verso 19. O verso 20 em diante diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
Olha como ele estava enganado com o pai. O pai não deu nem tempo dele fazer o discurso que ele decorou. Ele decorou um discurso. Meu pai, eu pequei contra o Senhor e contra o céu. Me recebe como dos teus empregados? Era o discurso que ele tinha preparado lá para tentar convencer o pai. O pai nem deixou acontecer. Por que o pai viu longe? Eu tenho certeza que esse pai ficava com o olhar no horizonte pensando o que está acontecendo com meu filho. E agora que o filho vem, mesmo mal vestido, ele reconheceu. E ele sai correndo. Você imagina o que é para uma pessoa já idosa correr? Para eles também era uma espécie de humilhação. É o filho que tinha que vir correndo e pedir perdão para o pai. Mas o pai corre, abraça o seu filho, beija. Veja o verso 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Antes dele pedir para ser empregado, o pai responde. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então começou a haver uma grande festa por essa razão. Porque o filho voltou. Viu como ele estava errado com o pai? Esse pai não era, na verdade ele não precisava fazer essa festa. Ele já tinha dado os bens antecipadamente. E se esse homem tivesse morrido? Ele estava na mão do irmão dele, né? Ia ter que pedir favor para o irmão. O pai, ao contrário de trazê-lo como um mero empregado, põe anel no dedo, anel é símbolo de que ele era herdeiro ainda, vestiu roupas nele, roupas finas, e tirou os trapos que ele possivelmente estava usando, e ele foi recebido com festa por toda a fazenda. Então, o ciúme do irmão é um assunto para nós falarmos de outra vez, nós não teremos tempo, mas o que eu queria guardar no seu coração é isso. Quando as pessoas saem para a rua, principalmente esses desfiles que fazem na Avenida Paulista e tudo mais para protestar, a pergunta é: estão protestando contra o quê? Contra a sociedade repressora. A sociedade não reprime mais nada. A sociedade ficou nula. Eles podem fazer o que quiserem. No fundo, eles querem se ver livres de Deus. E Deus dará esse tipo de liberdade para eles, até mesmo para mudarem de sexo se quiserem. Porém, saibam de uma coisa: eles estão por sua conta e responsabilidade. Querem o amor do Pai? Venham. Essa que é a ideia que nos dá. Eu queria encerrar a respeito dessa visão errada do dinheiro, do mundo e do Pai. Nós víssemos qual que é a ideia real. O Salmo 121, se você puder abrir lá. No fundo, o salmista não escreve sua experiência meramente para mostrar sua qualidade de poeta ou de músico. É o Salmo 121, que é um salmo muito conhecido. Mas eu queria que você olhasse as pessoas, quando lermos, as pessoas a quem o salmo está dirigido. Se você olhar no verso 1 e verso 2, ele está contando de uma experiência pessoal. Ele diz: quem eleva? Ele mesmo, os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele estava em aperto e precisava de ajuda, e olhou em volta e disse: de onde me virá? Ele diz: o meu socorro vem de Deus. Então os dois primeiros versos ele está contando uma experiência pessoal. Para quê? Para acalmar você. Porque o leitor, quem lesse isso aqui, buscasse o mesmo auxílio e refúgio que esse salmista buscou. Porque a partir de agora ele começa a falar na segunda pessoa. Vejam só, no verso 1 e 2 ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então ele está falando de si mesmo. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui ele parou com a sua experiência. E ele vai falar sobre Deus para você. Ele diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não cochila aquele que te guarda e nem dorme aquele que te guarda. É certo que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Ele está grudado a você como a sombra à tua direita. E de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua.
O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua vida. Verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Que coisa extraordinária. Eu tenho visto que as pessoas usam para serem vigias hoje em dia, aposentados, não é isso? Geralmente isso é o que a gente tem visto. O aposentado ganha insuficiente e aí ele vai ser vigia de loja, vigia de alguma coisa. Não era diferente com esse povo dessa época. Muitas vezes pessoas mutiladas, que não tinham condição de guerrear e tudo, iam, ou que nasciam com defeito, eles iam ser vigias, ficar acordado de noite para que a cidade pudesse dormir. Deus nos ama tanto que Ele assume esse papel sem problema. Enquanto nós achamos humilhante servir o nosso próximo, Deus é o guarda de Israel. Você pode dormir tranquilo porque Deus está cuidando. Esse é o Pai que nós queremos deixar para sermos livres, para ter alguns minutinhos de prazer, como se isso valesse a pena. E desrespeitamos aqueles que Deus disse para que respeitemos. E transgredimos normas que Deus diz para que nós não transgridamos. Por que somos assim? Jesus não entra na questão, a única coisa que ele diz assim, eles sabem pouco. Eles precisam de alguém que os explique o que são as coisas. E aí ele conta a parábola, para que você não viva a ilusão que se longe de Deus você vai ser mais feliz. Longe de Deus você não tem nem vida. Você está na mão do teu inimigo. Junto com Deus você está protegido. E Jesus chora à vista de Jerusalém, diz Mateus, que Jesus aproxima-se de Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que Deus te envia. Quantas vezes eu quis te acolher, como uma galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas e tu não os quiseste. Vocês nunca quiseram isso e por isso vocês vão chorar. Jesus está lamentando sobre uma Jerusalém que vai sofrer porque não quis a proteção de Deus. Então você que está longe do Senhor, venha para perto. Você que mesmo perto pratica ou vive ou tem uma postura diferente da que Deus quer, não faça isso. Nosso Pai é tão bom. E o profeta Jeremias, para encerrar lá no capítulo 31, ele diz uma coisa que eu não consigo ler esse versículo de Jeremias sem pensar na parábola do filho pródigo. O profeta Jeremias diz o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. Então a bondade de Deus é para nos atrair, para que sejamos protegidos, porque com Ele estamos protegidos. Então, queridos, essa é que é a história. Todos os que tentaram viver e serem fortes, longe do Senhor, sofreram duramente. A felicidade não se conquista por nosso próprio esforço. Felicidade é um presente que Deus vai te dar. Não é o motivo maior para estarmos vivendo. Eu não estou vivo na terra para produzir minha própria felicidade. Eu aprendi com a Bíblia que eu estou no mundo para trabalhar para a glória de Deus. A glória de Deus é mais importante do que eu ser feliz. Eu abro mão da felicidade para a glória do meu Senhor. Esse é o exemplo dos apóstolos e do Senhor Jesus. Porém, há uma coisa muito interessante aqui. Isso não significa que eu não vou ser feliz, porque Paulo diz que a minha vida está guardada com Jesus. Quando Jesus voltar, só temos um pouco de paciência. Quando Jesus voltar, a nossa vida que está guardada com Ele vai ser manifesta. Aí as pessoas saberão quem realmente eu sou. E aí as pessoas saberão que Deus me trata como filho. Vou receber anéis e roupas dignas, uma nova roupa de lá Apocalipse, né? Então, é isso que nos aguarda. Tenha um pouco de paciência. O tempo da nossa tribulação vai passar, mas as alegrias que elas nos renderão, que perseverar na tribulação nos vai dar, isso não acaba nunca. São eternos. Então, o seu lugar é junto do Senhor. Fora dele, você está sozinho. Você está perdido. Como disse Antônio Elias, é melhor às vezes um mau cheiro dentro da arca do que enfrentar o dilúvio do lado de fora. E com certeza, todas as vezes você vai pensar assim. Então vem para junto. Mesmo que a igreja seja imperfeita,
você precisa de Deus. Sou eu que preciso de salvação. Eu venho à igreja e digo, Senhor, eu preciso de Ti. Deus nos abençoe. Vamos louvar a Deus pelas vozes dos coristas.